Boa noite, meu nome é Zelan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é, como sempre, um tema importante. Nós vamos falar sobre igualdade racial e a importância das mulheres no espaço de poder. Nós estamos conversando essa noite com Camila Carneiro, que é a presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial na OAB Seccional Bahia. Camila tem uma vasta experiência no movimento negro, no movimento de proteção das mulheres. Ela é presidenta estadual da Associação Nacional da Advocacia Negra. Ela é coordenadora da articulação do movimento negro na Bahia. Ou seja, tem várias experiências, anos de prática e um conhecimento muito grande para falar de um tema que é fundamental para o dia a dia de todos nós. Camila, é um prazer tê-la aqui pela primeira vez no Jogo do Poder. Finalmente você aceita o nosso convite. A honra é toda minha. Eu que agradeço a oportunidade, porque enquanto mulher negra num espaço de poder, a gente precisa ocupar esses espaços também. Certamente. E me lançar sobre mim a luz sobre um tema que às vezes temos muitas dificuldades de entender. Sim. Não importa a origem da gente, mas o nosso processo histórico acaba influenciando a forma que a gente enxerga a realidade. E talvez esse programa seja importante para todos, telespectador e para mim, no sentido de aprender um pouco contigo. Bom, de nada, a gente está aqui para poder trocar experiência. Então vamos trocar a experiência. Me fale um pouco da sua formação e da sua vida, iniciando sua vida, como é que você chegou à advocacia e por que o movimento negro como tema central de sua vida nesse momento? Todo mundo diz que fez advocacia por amor, que a advocacia, né, que escolheu, não, eu escolhi a advocacia. Não, muita gente diz isso, mas eu acho que escolheu por interesse. Viu? Eu sempre quis ser advogada. Desde muito pequena eu dizia que queria ser advogada. E eu não tinha referências, até porque muito pequena, vindo de onde eu venho, e eu costumo dizer que a gente vem de um combo PPP, que é pobre, preto da periferia, a gente não tem muitas referências. Eu venho da Liberdade. E por ser uma mulher da Liberdade, eu vim ter contato com racismo, de fato, nos bancos da universidade, na academia. Bom, eu, de fato, tenho dois PhDs. Eu nasci pobre e da periferia. E da periferia. Mas eu vim... Agora, engraçado, né? Porque, veja, pobre da periferia com a pele branca provoca uma experiência de vida completamente diferente de pobre, preto e da periferia. Sim. Então, a cor é realmente importante. O racismo embora eu atravessa, não tenha percebido... Na realidade, eu só fui perceber o racismo também muito mais na frente, porque para mim não tinha grandes diferenças, né? Não. Era o meu dia a dia. Exato. E nascendo aqui na Bahia é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. A gente não consegue perceber, primeiro porque a gente vem daquele lugar da democracia racial, da miscigenação. Da teoria, né? Do discurso. De que o racismo não existe, né? De que não tem nada... Quem que está falando isso? Você fala coisa da sua cabeça. Não tem isso de racismo, não. Como é que a Bahia, que é a maior população de pessoas negras fora da África, né, é racista? Aí você vai para a realidade e aí você vê que a coisa não funciona bem assim. Não é dessa forma. E aí, como eu disse para você, como eu nasci num bairro negro, de cultura negra, de família negra, onde eu convivia com pessoas negras, onde eu estudava, né, a grande maioria das pessoas eram pessoas negras, eu não tive o contato com racismo muito cedo porque aquele ambiente não era um lugar que era um ambiente hostil para mim. Quando eu cheguei na universidade, inclusive... Universidade Federal da Bahia? Não, eu estudei na Universidade Católica do Salvador e vindo egressa de políticas afirmativas. Eu entrei pelo Enem. Eu não entrei pelo vestibular. A época, inclusive, que o Enem era muito mais difícil de se passar na universidade, de entrar na universidade do que o próprio vestibular. Mas eu vim pelo Enem. E eu estudei com bolsa. A antiga Bolsa Uxal, que foi reestruturada e voltou agora.
Eu não venho da época do ProUni, eu sou de antes do ProUni. Eu não quero nem denunciar quanto tempo tem que eu estou na advocacia, mas eu venho antes do ProUni. A gente não vai fazer essa indelicadeza. Não faça essa indelicadeza comigo. Mas a referência de homem negro advogado que eu tinha era um tio-avô meu e o meu padrinho. Quando eu cheguei na universidade... Você pelo menos tinha 2, né? E assim, mas o meu tio... Mas você foi a primeira pessoa a fazer curso superior na sua família? Não, eu não fui a primeira pessoa a fazer curso superior na minha família. Eu tinha meu tio que já era, meu tio-avô que era advogado, e era um homem negro, já é falecido. Mas, tirando o meu tio-avô, vindo para o meu núcleo familiar mais duro, né, vindo da minha avó para cá, eu fui a primeira advogada da família. Sim, mas outras pessoas já tinham curso superior, mas então, na área da educação. Então, mesmo dentro da comunidade negra, você já ainda pode ser considerada uma privilegiada. Sim, tinha algumas vantagens, porque a minha família, né, o meu pai não, mas a minha tia, irmã do meu pai, já era formada, se eu não estou enganada, se formou em educação física. Ela foi a primeira a se formar. Na família por parte de mãe, as minhas tias, eu tinha minha tia que se formou, né, na UNEB. Então, as minhas mulheres foram as que se formaram primeiro e todas elas na área da educação. Isso já formando uma tendência de mais mulheres alcançando do que homens. Isso. Porque você acha que, obviamente, eu vou lhe perguntar sobre como surgiu o seu engajamento na luta, etc. Mas você acha que o levantamento de uma questão que talvez seja importante. Os homens têm muito mais dificuldade de alcançar um nível superior, o sucesso, do que as mulheres, mesmo sendo negras? Não. Porque a gente tem visto como resultado mais mulheres negras saindo da universidade. Não. Mais mulheres negras saem da universidade mais tarde. Acredite. Demora mais. Demora até acessar. Demora muito mais a chegar. A gente está vendo o movimento agora que são os passos, né, que a gente vem conquistando. A mulher negra, ela não está numa posição de poder, de privilégio. Ela é a base da pirâmide. Ela produz a força braçal, né? Ela foi criada para a produção de força braçal. Ela foi criada para o trabalho braçal, ela foi criada para a força. Esse é o papel de gênero e estereótipo que é dado para nós, mulheres negras. E nós parimos a força de trabalho. Além de ser a força de trabalho braçal, nós somos as mulheres que estamos nos bastidores, fazemos a limpeza, a cozinha, né, o trabalho doméstico, o secretariado, os trabalhos subalternos. E você acha que isso tudo está se organizado dessa forma por causa da cor, exclusivamente? Isso vem de uma estrutura de muitos anos, de séculos, na verdade. A estrutura que vem e aí a gente vai ficar rodando nesse mesmo assunto. É uma estrutura que vem lá de trás, da escravidão. E aí você acha que as cotas são um elemento importante para tentar compensar isso? Demais. E é por isso que a gente vê hoje o maior acesso de mulheres e de homens negros também dentro desse processo, né, da formação, de produzir conhecimento, de produzir intelectualidade, coisa que antes a gente só via pessoas brancas produzindo. Pronto. E o resultado disso, na prática, de uma cultura de promoção da diversidade, da igualdade racial dentro da universidade, nós temos o exemplo da UFBA. Vocês já analisaram os efeitos desses anos de UFBA e se são positivos? Já existem pesquisas nesse sentido e são sim positivas. Hoje a gente demonstra que pessoas negras conseguem acessar através das políticas afirmativas de cotas que estão para ser revisadas, inclusive foi suspensa agora, né? Não sei se você acompanhou, foi suspensa agora. Foi pautado e foi suspenso porque o relator, inclusive, ficou com medo de alguns retrocessos
Que isso é um retrocesso, na verdade, você retirar a política de cotas, de política de acesso. Veja bem, eu gostaria que a gente não necessitasse de políticas de cotas. Seria bom se não precisasse, realmente. Mas essa política de cota é um paliativo até a gente conseguir a igualdade. Mas eu queria política compensatória, né? Compensatória, mas eu queria continuar sobre isso, mas no próximo bloco, pode Vamos ser? Sim, com certeza. Voltamos depois dessas mensagens comerciais aqui, o Jogo Poder com Camila Carneiro. Voltamos rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Camila Carneiro. Nós estamos falando de igualdade racial e vamos entrar também no assunto das mulheres negras no poder. Mas, Camila, continuando um pouco do bloco passado, nós estávamos falando dos resultados da implantação da política de igualdade racial na UFBA. Você disse que já demonstra resultados e tal. É por isso que a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia, da qual você é presidente, está promovendo pela primeira vez uma eleição com cotas para o 5º Constitucional para compor o Tribunal de Justiça da Bahia. A ideia é a mesma? Sim. A ideia, na verdade, o que eu venho dizendo o tempo todo. Eu sou presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Para que a gente consiga promover a igualdade racial, que é um conceito universalista, onde que todas as pessoas possuem os mesmos direitos e deveres, a gente primeiro precisa equilibrar a balança. Deixa eu fazer uma parte aqui. Faça. Ninguém pode ser contra uma política que é uma política de inclusão e uma política que declara um amor enorme. Eu acho muito bonito isso. Amor como política. Vamos colocar todo mundo junto. Depois que tiver todo mundo junto dentro da festa, a gente vai escolher quem sabe dançar melhor. Sim. Mas para entrar na festa tem que ser com todo mundo igual. E aí por isso que a gente fala da equidade racial. O que é a equidade racial? A equidade racial é justamente aquele conceito de que a gente, sabendo que as pessoas não são iguais, não são tratadas de forma igual, a gente tenta equilibrar, né, esse desajuste, esse desequilíbrio que a gente tem de igualdade de oportunidade. Mas isso, de qualquer forma, é um processo momentâneo. Isso, a gente faz através das políticas afirmativas. A tendência de toda política... Vamos falar aqui para o telespectador. A tendência de toda política de igualdade ou política afirmativa é ela desaparecer. Assim espero. É o que a gente deseja. É o que a gente deseja. Ela tem que se tornar desnecessária num tempo. Sim. Você acha que nós estamos caminhando para isso? A gente está no caminho, mas a gente não chegou. Nem aqui na Bahia, que a gente tem uma população de origem negra fantástica, com cultura baiana. Deixa eu lhe dizer por que não. Então, por que não? E aí a gente vai entrar muito nessa questão do espaço de poder. Nós somos 56% da população. Eu acho que daria mais, né? Porque dá a impressão de ser muito mais. Dá a impressão, mas né, a estatística diz, né, que nós somos 56% da população de pessoas pretas. Onde você nos vê representado no Poder Judiciário? Alguns desembargadores. Alguns desembargadores, quantos? Lembrando assim de cabeça, eu não sei. Mas se a gente falar aqui, se a gente pegar assim, o programa passa no Nordeste inteiro. Se a gente analisar o Nordeste, pouquíssimos. No Judiciário, no Nordeste, no Judiciário. Né? No Legislativo. Legislativo... Ainda seria... Estadual, municipal, trazendo aqui Salvador ou os outros municípios. Vou trazer um dado assim bem específico. Camaçari só tem uma vereadora negra. Nós na Bahia só temos uma deputada estadual negra. A gente tá caminhando, mas a gente chegou? Não, a gente não chegou. Sim, mas isso é o resultado do quê? O eleitor é negro também. Por que o eleitor é justamente disso que eu estou lhe falando. Eu digo o tempo todo. Nós somos a grande maioria dos jurisdicionados. Ou seja, quem são as pessoas jurisdicionadas? Aquelas pessoas que buscam a justiça. Principalmente se tratando no recorte de gênero e raça. As mulheres negras são as que mais procuram a justiça. Mas as mulheres negras não exercem jurisdição. Elas não se veem representadas enquanto juízas, enquanto promotoras.
de justiça, enquanto procuradoras. Se a gente então, analisar... a representação, por isso que eu digo que a equidade racial ela é importante, porque a representação, né, ela não está igual à quantidade de pessoas que são representadas. Mas eu acho que não existe representatividade, ou melhor, digo mais, não é que não existe só a representatividade, não existe presença. Perfeito. Eu não estou discutindo isso com você, não. Eu acho até que você está correto. Exatamente. Mas se a gente analisar, há 100 anos atrás, há meros 100 anos atrás, 1922, 20, há meros 100 anos atrás, a mulher conquistou o direito a votar. Sim. Tem um século. Exatamente. Olha o quanto retrocesso contra atraso. São 100 anos. 100 anos é muito pouco. A OAB tem 90. Sim, mas desses, né, 100 anos... Nós já tivemos uma presidente mulher. Tivemos uma presidenta mulher. Ou seja, as coisas estão evoluindo. Estão, mas a passos lentos. E a gente precisa trabalhar nesse sentido, para que a gente consiga desaparecer com as políticas afirmativas, com as políticas compensatórias, com as políticas reparatórias, né, de reparação principalmente dessas desigualdades sociais. A gente precisa continuar trabalhando. Sim, sem dúvida. Isso né? não A tem gente dúvida. não pode parar de trabalhar. O Brasil não é um projeto interminado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, a gente precisa, mais do que ter pessoas como eu, que fazem a luta, que estão no fronte da batalha, que todas as pessoas, não apenas as pessoas negras, encampem essa luta e se responsabilizem por ela. Nós temos aqui poder não ocupar... Para que a democracia racial, que é a teoria, né, de fato se torne uma prática. Perfeito. Mas o poder é uma estrutura sólida e ocupada 100%. Sim. Não existe espaços vazios de poder. Não. Para que haja conquista de uma outra comunidade, vocês têm que entrar e empurrar alguém para fora para entrar. Como é que esse processo está sendo feito? Está tendo muita dificuldade. Você, por exemplo, é uma pessoa negra que ocupa um espaço de poder dentro de uma organização 190 anos, a centenária, mas é um espaço de poder. E é conquistado por você, uma mulher negra. Sim. Então, como é que é esse embate assim? É difícil? É difícil. As pessoas são racistas sem querer, muito ainda na OAB? Às vezes eu posso lhe dizer que elas são porque querem também. Sério? Elas entendem a necessidade com dolo. Por quê? E eu não digo só do meu órgão de classe, também do meu órgão de classe. A gente vem entendendo ao longo dos anos que é necessário fazer, mais do que não ser racista, mas ser antirracista e se responsabilizar também pela estrutura que hoje está posta, e por isso nós temos a luta hoje é uma coisa importante que eu acho que o telespectador precisa talvez entender. Veja se eu entendi certo. Hoje a política não é só você não ser racista. A política é você ser antirracista. Você deixou de ser uma posição meramente omissiva, mas você tem que agir contra. E assumir as suas responsabilidades dentro da estrutura. Porque eu posso lhe dizer, inclusive, que eu, enquanto mulher negra, também tenho algumas posturas, né, de reprodução de racismo. Eu não posso me excusar disso. É uma coisa que está tão... É tão enraizado, está tão arraigado na gente, que até mesmo nós, pessoas negras, também possuímos essas condutas. Por isso que eu digo, de mais do que ser antirracista, é necessário reconhecer que a gente é responsável pela estrutura e a gente precisa também combater, não só combater, mas conscientizar todas as outras pessoas sobre os privilégios que elas possuem. Deixa eu lhe provocar aqui. É por isso que a pessoa negra, a pessoa preta, é assim que você chama, né? A pessoa negra ou a pessoa preta, porque a gente tem os pretos e os pardos, né? Então, estou dentro da estatística do IBGE, a pessoa negra é aquela pessoa preta e a pessoa parda. A pessoa preta não vota em outra pessoa preta. Isso é uma afirmação possível de ser feita por mim? É possível dentro de uma estrutura que a gente precisa analisar. Por que uma pessoa preta não vota numa outra pessoa preta? Pelo próprio preconceito que ela carrega dentro de si? Não necessariamente pelo preconceito que ela carrega dentro de si, mas porque
uma outra pessoa preta não possui condições de igualdade, de concorrência que uma pessoa branca tem. E a gente trata muito também disso. Não entendi o que você quis dizer com isso. Eu vou lhe explicar em outras palavras. Mas vamos fazer o seguinte. Mas a gente pode fazer isso depois? No próximo bloco, com mais tempo, porque eu acho que é importante. Exato. Voltamos aqui no Jogo do Poder com Camila Carneiro. É rapidinho, até já. Estamos de volta com um papo adorável com Camila Carneiro, falando sobre política de inserção social do preto na sociedade baiana, brasileira. A gente precisa discutir isso e muito mais do que discutir, a gente precisa praticar isso no dia a dia. Então, estava lhe provocando no bloco passado, né, devagarzinho, lhe apertando, parece que é um tema importante, mas o que é que você me diz disso? Eu digo porque é o seguinte, pessoas pretas, historicamente, não têm acesso à informação, a fundo partidário, a dinheiro para fazer campanha, para acessar os bolsões das comunidades de pobreza, para que as pessoas consigam vê-las, né? Fundo partidário é algo novo ainda, né? Mas de qualquer forma... Então, como o fundo partidário é algo novo, agora é que nós estamos conseguindo que candidaturas negras sejam viabilizadas financeiramente. Então você está me dizendo outro aspecto que talvez seja interessante, que é o financiamento público. Sim. Que acaba formando isso, porque se fosse uma iniciativa privada, não ia ter. Por que pessoas pretas não votam em pessoas pretas? Porque pessoas pretas não possuem dinheiro para fazer campanha, amor. Mas é só difícil. Isso ou é porque o próprio eleitor não quer votar? O próprio eleitor não quer votar porque ele não consegue enxergar, não conseguia. Hoje a gente já vem tendo essa mudança de mentalidade, mas a pessoa não conseguia enxergar, por exemplo, Camila, que veio ali da Liberdade e que não tem dinheiro para fazer campanha, né? A forma como era feita e como a gente conhece bem o histórico político e partidário, como se faziam as campanhas, naquele toma lá da cá, naquelas trocas, no bloco de tijolo, o tijolo que é dado, o fardo, né, a cesta básica, toda aquela forma de comprar, né, as pessoas pobres, porque a fome fala muito mais alto do que pensar política. Quando a barriga dói, você não pensa, você vota naquele que lhe socorre naquele momento. Então, Camila, que veio lá... socorro e votar em outro também. Não pode. A gente vem fazendo essa mudança de mentalidade agora, né? E a gente vai... Isso é um trabalho de conscientização. A gente vem conscientizando a nossa população negra que ela precisa estar ali, ela merece estar ali naquele lugar. Porque quando ela faz política para ela, é muito mais fácil. E como é que você me explica? O papel que está sendo, já faz algum tempo, nesse país nosso, do presidente da Fundação Palmares. Como é que você me explica um sujeito preto, teoricamente representante dos movimentos de negro, dizer o que ele diz e fazer o que ele faz? A primeira coisa que eu tenho que lhe dizer é: pessoas não são iguais. E a gente tem essa Graças a Deus, ideia de achar que pessoa preta, a pessoa negra, toda pessoa negra ela é igual. Ela pensa igual, né? Porque Camila faz movimento negro, Camila faz a pauta da luta antirracista. Você está me dizendo uma coisa redundante, que tem pessoas negros não inteligentes e inteligentes. Não estou dizendo que ele é um homem burro, muito pelo contrário, ele é um homem extremamente inteligente. Ele é um homem extremamente inteligente. Ele só não é igual a mim, porque pessoas têm subjetividades. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas brancas e pessoas brancas. Existem mulheres e mulheres, existem negros e negros. Existem pessoas negras que são utilizadas, né, para fazer a manutenção do projeto de poder que está aí. E que compram essa ideia. Mas você acha que ele, como um homem negro inteligente, que você diz que ele
ele faria esse papel? Ou a gente não pode levar em consideração o que ele diz? Levar em Eu estou lhe consideração... provocando. Eu sei que você está me provocando. Levar em consideração o que ele diz, sim. Sabe por quê? Porque a gente precisa prestar atenção no que ele está dizendo, porque esse é um discurso que ele está reproduzindo de um projeto de poder que já está aí há muito tempo. Então, a gente tem que prestar atenção no que todo mundo diz, inclusive ele. Até porque não significa que, porque ela é uma pessoa negra, que ela tem consciência racial. Consciência racial é uma coisa que não é única e exclusiva da pessoa negra. Consciência racial é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. Letramento racial, principalmente. Aí, você, por exemplo, Zilão, homem branco, pode ter muito mais consciência racial do que uma pessoa negra que não teve acesso a isso, porque não teve acesso à informação. Aí você vai me cobrar muito mais por isso. Ou uma pessoa negra que, apesar de saber, né, de tudo que está posto para a sua população, prefere se aliar àqueles que vão manter ou mantê-lo dentro de uma estrutura. Parece que ele acredita nas ideias do que ele diz, né? Ele acredita. Ele deve acreditar naquilo que ele diz, como eu acredito no que eu digo, como você acredita no que você diz, né? Ele acredita que não existe racismo, mas eu tenho certeza absoluta que ele já sofreu racismo. Ele só nega. Principalmente um homem retinto do jeito que ele é. Ele só nega ou ele só nega? Vamos deixar no ar, né? Se ele só nega ou ele só nega. Agora me diga, de toda essa sua experiência de vida com a participação desse movimento, são anos disso, você acha que a gente está no caminho bom? A gente está. A gente tá num caminho que mais do que o combate, mais do que o enfrentamento, mais do que ir armado só. E a gente precisa, sim, tá? Dar uma resposta não dá para fazer com amor, não, né? Dá para fazer com amor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um trabalho de conscientização. Então, a gente pode fazer política de combate, enfrentamento, prevenção e conscientização racial com afeto. A minha vida inteira eu fiz isso. Agora, ninguém explica a origem dessa nossa... Nas discussões raciais, a gente discute muito pouco o porquê das coisas se encaixarem do jeito que elas estão encaixadas, né? Porque, na realidade, a gente tem toda uma estruturação, o negro foi utilizado como mão de obra, houve um processo escravagista, houve um processo de justificação, porque escravidão sempre teve na história do homem. A gente tem escravidão na Antiguidade, escravidão na Idade Média, aí começa a escravidão dos negros, mas a justificativa dessa escravidão foi diferente. E a partir dessa justificativa foi que criou seres humanos diferenciados. Sim. Do que era o escravo na Idade Média. Você acha que foi essa justificativa? Também. A gente vem do lugar da desumanização. Alguém disse pra gente que a gente não era humano. E aí quando diz pra gente que você não é humano, né? Que a gente não tem alma, que a gente é uma coisa, né? No direito, literalmente. Literalmente, a gente é uma coisa. A forma como o processo escravagista foi feito com as pessoas negras, ele foi muito cruel. Você acha que a forma de término do nosso período escravagista, sendo o país que terminou a escravidão mais tarde no mundo moderno, no mundo ocidental? Sim, isso, na verdade, é o ponto de partida. O dia após a abolição da escravidão, né? Que, na verdade, foi basicamente só o assinar o papel, porque já existia o processo da abolição na prática. Mas a política pública que foi feita e implantada para que as pessoas negras passassem a conviver em sociedade, pudessem, né, construir, pudessem produzir, não existiu. Mas veja bem... então, a gente foi largado literalmente, né, à própria sorte. Logo depois da Lei Áurea, o que vem depois, logo um ano depois... A Lei da Vadiagem. Pois a Lei da Vadiagem. E o Código Criminal do Império. Código Criminal, exatamente. Da República, né? Na realidade, logo depois.
que é uma coisa que trata os negros de forma muito mais negativa, muito E mais... equiparava, inclusive, as pessoas negras a pessoas portadoras de doenças contagiosas. Você sabia disso? Pronto. E aí a gente vem, por exemplo, de um psicólogo, um psiquiatra chamado Frantz Fanon, que fala justamente desse medo do contágio. Pois é, mas aí tem mais coisa que eu quero lhe perguntar. Ou do defeito de cor. O processo americano, que aconteceu um pouco 20 anos antes, 2 décadas antes, culminou na Grande Guerra Civil e numa luta interna. Foram 2 processos diferentes e separados que tiveram um resultado basicamente idêntico, porque a participação do racismo ainda é muito forte na cultura americana. Eu queria que você comentasse... Na cultura mundial. Mas eu queria que você comentasse isso depois dos comerciais. Claro. Voltamos aqui no Jogo do Poder. Ou escuro. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais com Camila Carneiro. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Camila Carneiro. Nós estamos falando sobre racismo, né? Sim. Essencialmente é racismo no Brasil e todos os seus impactos. Processos distintos dos Estados Unidos, Brasil, resultado quase idêntico, que é racismo estrutural e racismo forte. Então não foi um método. Na verdade, é um método. Eu digo que o racismo, ele é uma estrutura muito bem organizada. Ele é tecnológico, ele se atualiza, ele atravessa qualquer outro problema que a gente tenha de classe, de gênero, de orientação sexual, geracional. Ele é um projeto que deu certo. Todo projeto de poder, quando alcança o poder, é um projeto que dá certo. Então, não importa, ainda que nos Estados Unidos, por exemplo, quantitativamente nós tenhamos uma quantidade de negros menores lá é 30% da população, ou seja, de fato, lá é uma minoria, aqui é uma maioria, não importa a quantidade de pessoas negras que você tenha no país, porque a estrutura que foi montada de poder, né, utilizando o racismo, ele vai alcançar toda e qualquer pessoa negra. Pronto, não é uma questão de classe, você pode ter o dinheiro que for. O racismo vai lhe pegar. Pronto. Aí você, mulher negra, conquista o poder, um espaço de poder, um espaço de fala, tanto é que está aqui para falar. Você está inserida. Como é a ação dessa mulher nesse espaço de poder que ela conquistou, apesar de todas essas dificuldades? E estamos caminhando para uma solução? Nós estamos avançando. A solução a gente vai, eu digo que é uma questão de geração. Para eu chegar aqui, outras mulheres precisaram, antes de mim, lutar para que eu chegasse. E eu tenho uma responsabilidade imensa de abrir caminhos para as que vão chegar. Há 100 anos atrás, a senhora só poderia trabalhar se seu marido autorizasse. Exatamente. A senhora não poderia ser dona de empresa, a senhora não poderia fazer absolutamente nada. E para que as mulheres fizessem esse trabalho, acredite você, porque dizem que esse é um protagonismo da mulher branca. Mulheres negras estavam ali naquela luta. Mas, para que eu hoje votasse, para que eu hoje, né, não precisasse pedir permissão ao meu marido para trabalhar, e estar aqui sentada com você conversando... mulheres negras precisavam cuidar das filhas das mulheres brancas, dos filhos das mulheres brancas, das casas das mulheres brancas para que elas fizessem essa luta. Por isso que eu lhe digo que a gente está ali na base da pirâmide. Sim. Eu sempre digo que o sistema, né, e aí eu digo sistema com C, porque ele é heteronormativo, branco e eurocentrado. Ah, você juntou o cis... E o cis, o cis, né? cis Heteronormativo, né? Ele é um sistema que é feito por homens brancos, heterossexuais, com privilégios. E aí a base da pirâmide vem assim, o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Que em tese nem é a estruturação da população como um todo, é uma elite realmente em termos de estatísticos falando. E eu não gosto nem de chamar de elite, sabe? Eu gosto de chamar de burguesia.
Porque quando a gente fala de elite, a gente fala daquilo que é bom. Um extrato e eu pequeno. sou muito boa. Um extrato pequeno. Né? Exato. Eu sou muito boa, então eu posso dizer, por exemplo, eu sou muito boa no que eu faço. Eu não digo eu falo nós, né? Pessoas negras são muito boas naquilo que elas fazem, né? Então, quando é elite, pressupõe aquilo que é muito bom. É engraçado, eu enxergo pessoas boas que fazem bons projetos, bons trabalhos, etc. E que a cor não faz diferença. Mas, assim, a elite, para mim, pressupõe isso. Na sexualidade também não faz diferença. A burguesia, que é esse extrato que você fala, né? Vem pautando as regras todas do jogo. Mas as regras do jogo, você fala, são regras poder. de produção ou de poder? De produção e de poder. Por quê? O sistema, ele é um sistema meritocrático. Em tese. Proprietarista. Certamente. Utilitário. Certamente. E acumulador. Certamente. Entende? Então, você só Isso é a essência do capitalismo. Exato. Você tem que acumular e aplicar o capital. Exato. Então, o sistema, para o jogo do poder funcionar, precisa ter esses 4 componentes. Quem possui esses 4 componentes? Quem está lá no topo da pirâmide. Historicamente. Historicamente. Porque já vem acumulando faz tempo. Porque já vem acumulando faz tempo. Inclusive, quando eu digo proprietarista, eu não digo proprietarista só, única, apenas de bens materiais, não. É da força de trabalho das outras pessoas. Perfeito. Mas você falou que são gerações. A mulher que iniciou essa luta lá atrás e a mulher que está nesta luta hoje, Sim. São a mesma mulher? Não, né? Não são. Não são, não podem ser. As agruras as que vieram antes de mim, as minhas ancestrais e as que estão hoje, as minhas mais velhas, que fizeram um caminho para que eu chegasse até aqui, passaram por situações muito piores do que eu estou passando. Hoje eu posso lhe dizer que o caminho não é fácil, mas ele é menos espinhoso, porque elas arrancaram muitos espinhos. Por isso eu tenho uma responsabilidade. Mas pelo menos você traz uma boa notícia para mim, telespectador, dizendo que as coisas estão melhorando. Estão, mas não estão do jeito que a gente gostaria. Mas... Né? Eu quero ver muito mais ganhando que eu gostaria, outros espaços. Não. Eu quero que as mulheres que estão nos assistindo aqui, ao me ver aqui, possam dizer, não, a gente pode chegar lá sim. Né? E como a gente vai chegar lá assim? Continuando com as políticas afirmativas, com as políticas compensatórias. Não faltam exemplos. Nós temos exemplos. Faltam oportunidades. Antigamente se falava que faltava exemplo para que essas meninas negras se inspirassem. Hoje tem. Hoje a gente tem, né? Eu tive poucos, mas tive. Por quê? Porque elas tiveram dificuldade de acessar. Quando elas acessaram, eu comecei a olhar e mirar nelas e disse, eu também posso chegar ali. E vou chegar. E muitas de mim chegaram, não sou só eu. Mas eu ocupo, inclusive, um espaço de poder muito pequeno dentro do sistema de justiça. Sim, mas, mas devagarzinho a gente chega. Devagarzinho a gente chega. Eu estou abrindo caminho para que a minha filha, que hoje tem 7 anos, que as filhas, né, e os filhos das pessoas que estão hoje nos assistindo acessem esses espaços de poder. Como? Promovendo oportunidades. E não tem grande diferença da mulher no espaço de poder do homem no espaço de poder, porque a luta do poder é o poder. Tem muito. Tem muita diferença do espaço do poder da mulher branca para o homem branco. Imagine da mulher negra para um homem branco. Do homem negro para o... Nós somos hoje, no Brasil, por exemplo, fazendo um recorte, trazendo uma estatística, e aí eu trago um dado do Instituto Ethos e do BID, que 0,4% das mulheres pretas ocupam espaços de liderança e de direção. 1,6%, né, ocupam lugares de gerência. Trazendo para a nossa realidade da advocacia, dentro da Bahia, quando a gente vai olhar, por exemplo, quais são as mulheres negras que são donas das bancas de escritórios aqui em Salvador ou aqui na Bahia, é um pouquinho. Nós não temos uma desembargadora negra. A desembargadora negra que a gente tem é uma desembargadora substituta. As outras que a gente tem são aposentadas. Mas é uma é pouco, né? No universo. Uma deputada é pouco no universo. 4 vereadoras em Salvador negras no universo é muito pouco. Uma mulher presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial é muito pouco.
Uma secretária-geral na OAB é muito pouco. Uma vice-presidente da Caixa de Assistência da Advocacia da Bahia é muito pouco. Eu quero mais, nós queremos mais, nós podemos mais, nós devemos mais. É um lugar nosso e a gente precisa ocupar. Infelizmente, o programa está chegando ao final do tempo. Que pena! Muito mais. Né? Vamos voltar para a gente conversar mais? Com certeza. Mas aí você vai ter que conquistar mais espaço, mais poder. Vamos! Mais conquista, A ideia é essa. para que a gente possa revelar aqui. Com certeza. Muito Vamos obrigado. seguir conquistando. De qualquer forma, Camila, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Você me esclareceu muita coisa. Eu escureci muita coisa. Nós temos que cuidar da nossa linguagem, porque o racismo está tão entranhado na gente que a gente tem que tomar cuidado. A língua deve ser utilizada de forma correta, mas a gente tem que entender o que diz. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, a honra foi toda minha. Muito obrigada. Voltamos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá!